Como conseguir ser um ator de sucesso? Tem que mudar hábitos ou até mesmo amigos? O que vocês acham? Escrevam aí o que vocês têm sobre uma opinião sobre isso. Vamos ter que mudar alguns hábitos para ser um ator ou uma atriz? Vamos ter que talvez mudar as amizades? Realmente, na questão dos hábitos, a gente vai ter que inserir alguns hábitos novos e vamos ter que excluir alguns antigos. Então, por exemplo, sempre um ator ou uma atriz, ele tem um trabalho como se fosse o de um atleta. Então, você deve ter o hábito da leitura todos os dias. Ler um pouquinho, de preferência ler em voz alta, ler se olhando no espelho, tá? Para que você possa cada vez mais se conhecer, conhecer seus ângulos, suas entonações, suas expressões faciais, tá? Tudo isso vai te ajudar. Lembra que a gente já conversou aqui sobre a memória dos movimentos, que a gente ensina na mentoria Atores de Sucesso, mas a gente também conversa aqui sobre isso com vocês, sobre a questão do trabalho do ator de cinema, de televisão, dele ter uma pegada diferente da questão da interpretação teatral. Então vocês devem procurar treinar, se olhar no espelho, se gravar. É muito útil não só fazer a self-tape para o produtor de elenco, para o diretor, mas para vocês mesmos, né? A gente sempre fala aqui no nosso canal aqui que vocês devem estar sempre postando materiais que vocês gostem, de poesia, de música, de interpretação. Não é para deixar o seu feed completamente lotado só disso, mas é interessante que você tenha essa regularidade de postagens para você, para o seu treino pessoal enquanto ator, para sua descoberta, né, enquanto ator. A gente já vem falando isso há vários meses aqui, ensinando a vocês, né, sobre esses assuntos. Mesmo antes da gente começar com as lives, a gente já vinha conversando com vocês anteriormente através dos vídeos que a gente postava aqui. Então esse treino, ele é um hábito que vocês devem manter. Quem não tem deve adquirir e quem já tem deve procurar manter esse hábito da interpretação, de ir para o espelho, de treinar, como escovar os dentes, como tomar banho todos os dias, sempre um pouquinho. O artista, ele tem que estar sempre estudando vídeos, livros, cursos, o que for. Vocês têm que estar sempre em movimento, sempre trabalhando os personagens de vocês para que vocês cada vez evoluam mais. Aí, Patrícia, vocês vão me dizer, mas Patrícia, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida corrida. Ok, eu entendo, só que você precisa se priorizar. Você tem que ser prioridade para você mesmo, porque no futuro você vai se sentir cobrado e infeliz se você não tiver feito isso. Então, por mais que você tenha ainda, por enquanto, um trabalho paralelo, um estudo paralelo, aonde você tem ali as suas tarefas de manutenção, você vai dedicar um tempinho para você. Esse tempo é especial, é teu, é para tua atividade, é para aquilo que você gosta, é para aquilo que te motiva, para tua vocação, para realmente você dar continuidade nisso. Além disso, outros hábitos um pouco óbvios, mas porém super importantes de serem falados, porque nem sempre as pessoas fazem aquilo que é óbvio, aquilo que é correto, mas é super importante também que vocês cuidem da saúde, da alimentação, de beber água, do sono, porque nós somos a nossa imagem. O nosso produto somos nós. A gente sempre ensinou isso para vocês. Então, vocês pensando em si como produtos, vocês devem procurar ser a melhor versão de vocês mesmos. E eu não falo isso com relação a peso, não. Eu tô falando isso com relação ao cuidado da saúde, porque vocês vão trabalhar 10, 12 horas por dia numa gravação, vocês vão fazer ensaios de peça extensivos ali, onde vocês vão ter que ficar muitas horas estudando o texto, ensaiando, interpretando, e para isso é necessário que haja um cuidado com a saúde e que haja um cuidado com a água, com o que você come, porque você vai trabalhar com a sua voz. Você não é um cantor, não é uma cantora, você é um ator, ok? Só que o ator, ele tem que falar projetado quando tá no teatro. E mesmo quando ele trabalha com cinema e televisão, que ele vai fazer aquele jeito mais comedido de interpretação, aquela interpretação um pouco menor na voz e maior no olhar, que a gente também já ensinou sobre isso aqui em outras aulas, né? Em outras lives, aulas que a gente faz aqui, você vai ter que ter um cuidado com a saúde para que você possa ter o seu produto, que é a sua atuação, por muitos anos, por muito tempo. Então, é necessário você pensar assim naquilo que você come, na quantidade de água que você ingere todos os dias. Parece óbvio, mas é fundamental, é muito importante. Hábitos de leitura devem ser adquiridos, devem ser reforçados, né, para quem já tem. E aí, a pessoa que me perguntou aqui
Perguntou também sobre a questão dos amigos, das amizades, como é que fica isso. Se você vai vir para o Rio de Janeiro para estudar, para trabalhar, ou para uma outra capital, por exemplo, como São Paulo, logicamente que vai haver uma distância física de amizades, caso você não esteja no eixo Rio-São Paulo, correto? Isso também eu acredito que é de entendimento ali de todos. Mas mesmo você que está na tua cidade ainda, seja de qualquer lugar do Brasil, eu até perguntei aqui no início da live de que lugar vocês são, e você está em qualquer parte do Brasil e você tem ali amizades que só te colocam para baixo ou que tomam muito o seu tempo, porque tem pessoas que sugam a gente, né? Que só procuram a gente quando precisam, que colocam a gente para baixo, que não dão força. Esse tipo de pessoas você deve se afastar, né? Deve dar um tempo, deve diminuir ali a frequência e fechar a boca. Lembra que várias vezes eu já falei aqui, né? Já tenho há bastante tempo venho falando isso com vocês, porque tem muita gente que não apoia, mas tem muita gente que não apoia porque nos ama e tem medo, né? Existe essa pessoa que ela não conseguiu se realizar profissionalmente na vida dela, ela não conseguiu crescer e ela tem medo que isso também aconteça contigo. Então, por amor, ela vai te frear. Ela vai te dizer para você não tentar, para você desistir, que é muito difícil, etc, etc. Porque no parâmetro dela, na visão dela, porque muito do que as pessoas nos falam é reflexo daquilo que elas são ou daquilo que elas temem, né? Então isso é muito comum, em psicologia se estuda esse tipo de coisa. Então o que ocorre? Você vai ouvir o que a pessoa, né, lhe falou, mas não vai ali tomar aquilo como verdade absoluta para você, porque você sabe o que é melhor para você. Você sabe aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que te motiva, aquilo que te traz alegria, que te dá vontade de acordar, vontade de viver, né? Então certas amizades sim são interessantes que você, de repente, dê ali uma diminuída de frequência, um leve afastamento, né? Porque o ambiente, ele importa muito. E o ideal é que vocês se aproximem de ambientes aonde você tem um apoio de grupo, aonde você tem ali amigos que têm a mesma vontade, que têm o mesmo interesse. Então, quem puder estar em companhias de teatro, em grupos que fazem a parte de cinema e TV, em cursos, quem puder estar sempre nesse tipo de ambiente ou com esse tipo de colega que tem o mesmo interesse, o mesmo sonho que você consegue muitas vezes trabalhar junto e evoluir em projetos juntos. Porque você, como ator, como atriz, você não depende dos outros para criar os seus próprios projetos. Você consegue tocar a sua peça de teatro, o seu filme de baixo orçamento, fazendo de uma forma independente, de uma forma onde você e um pequeno grupo consigam efetuar aquilo, executar e levar até o final, ok? Inclusive, nós vamos ter surpresas agora para o próximo semestre, surpresa boa vindo para vocês aí, para ajudar vocês justamente nessa área. Acho que vocês vão gostar bastante.